Olá, meu nome é Vitor e nesse trabalho a gente vai falar um pouco sobre doenças reumáticas, abrangendo desde dados epidemiológicos até aspectos nutricionais. Bom, falando um pouco sobre os dados epidemiológicos, temos que, apesar da causa ser desconhecida, as doenças reumáticas acometem as mulheres 2 vezes mais do que os homens. Inicia-se geralmente entre 30 e 40 anos e a sua incidência aumenta com a idade. No entanto, isso não quer dizer que apenas pessoas com idade mais avançada podem desenvolver essas doenças. Segundo um estudo realizado pela Sociedade Catarinense de Reumatologia, SCR, crianças e adolescentes também estão propícios a desenvolver doenças reumáticas de vários tipos, sendo a mais comum a artrite idiopática juvenil. Entre os idosos, a Sociedade Catarinense nos indicou que as mais comuns são a gota, a fibromialgia, a tendinite e entre outras. Nos indicou também que cerca de 24,2% da população idosa mundial possui algum tipo de doença reumática. Além disso, segundo os dados do IBGE, as doenças reumáticas atingem cerca de 2 milhões de brasileiros e são a segunda causa de gastos com auxílio de saúde do país. Em setembro de 2010 até setembro de 2011, 33.852 pacientes foram internados só em decorrência da artrite reumatoide na rede pública. No cenário internacional, o Colégio Americano de Reumatologia, a ACR, estima que cerca de 54,4 milhões de adultos nos Estados Unidos sofrem de artrite, o equivalente a cerca de 25% da população. Sem contar que apenas a artrite reumatoide ataca aproximadamente 0,5 e 1% da população mundial adulta, mas se forem considerados apenas indivíduos de 55 até 75 anos de idade, esse percentual aumenta para 4,5%. Voltando para o Brasil, os números não são tão diferentes, pois um estudo em 2004 mostrou que a ocorrência da artrite reumatoide é de 0,46%, o que equivaleria a quase 900 mil pessoas, isso levando em conta a população do país em 2010. Apesar de pessoas de todas as origens estão sujeitas a desenvolver a doença, estudos sugerem que a incidência está diminuindo nos países do norte da Europa em relação aos demais desse continente, e ela é menos comum na África e na Ásia do que nos Estados Unidos e na França, não se conhece o motivo. Falando um pouco dos dados das doenças reumatoides mais comuns isoladamente, temos que a lúpus, uma doença muito comum, acomete pessoas entre 25 e 40 anos de idade, sendo a mais frequente em pessoas afrodescendentes mulheres, não se conhece o motivo. Apesar de não haver exatidão nos dados, estima que em 2019 no Brasil existiam cerca de 65 mil pessoas com lúpus. Estima-se também que cerca de 1 a cada 1,7 mil mulheres no Brasil tenham essa doença. Com base nisso, conclui-se que em uma cidade como Rio de Janeiro teriam cerca de 4 mil pessoas com lúpus e em São Paulo cerca de 6 mil pessoas. Além da lúpus, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a espondilite anquilosante também é uma doença reumatoide que afeta muitas pessoas, sendo a mais comum entre indivíduos do sexo masculino e normalmente ocorrendo no final da adolescência. Além disso, a fibromialgia é considerada outra condição bastante comum, afetando cerca de 2,5% das mulheres entre 30 a 50 anos, embora existiam pacientes mais jovens e mais velhos. E apesar de pouco conhecida pela maioria, outra doença que se faz muito presente é a gota. Atinge cerca de 1,4% da população e 2% dos homens, e com maior incidência entre 40 e 50 anos de idade. Nas mulheres, raramente se desenvolve gota antes da menopausa. Geralmente, o indivíduo do sexo feminino que desenvolve essa condição tem mais de 60 anos. Oi, eu sou a Bárbara Oliveira. E meu nome é Fernanda. Bom, agora eu e a Bárbara iremos falar um pouco sobre a fisiopatologia das doenças reumáticas. Mas para compreendermos um pouco melhor sobre esse assunto, vamos entender o que é fisiopatologia. O que é uma fisiopatologia? Bom, a fisiopatologia ela é a junção de patologia com fisiologia. Mas o que são essas coisas? Bom, a patologia nos descreve a condição observada durante um estado de uma doença, enquanto a fisiologia ela nos descreve um processo ou mecanismo que age dentro de um organismo. A fisiopatologia pode significar as alterações funcionais ou resultantes de uma doença ou de alguma lesão. Uma outra definição que podemos utilizar também são algumas doenças funcionais que acompanham uma determinada doença. Mas para ficar mais claro o que é uma fisiopatologia, a fisiopatologia ela é um mecanismo de como a doença pode se comportar no nosso organismo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o reumatismo. O reumatismo ele é o termo genérico usado para descobrir um grupo de doenças
que afeta o nosso esqueleto, nossas articulações, nossos músculos. E também ele é caracterizado por dores e restrições no movimento, quando a gente não consegue andar, já tem dificuldade de mexer, sente dor, essas coisas. Ele também designa mais de 200 doenças que afetam a nossa cartilagem e as articulações, como por exemplo a artrite. E, no entanto, as doenças reumáticas acometem não só as articulações e cartilagens, mas também os órgãos, como os órgãos internos, né? Como nosso coração, os rins. E para a grande maioria desses órgãos, né? Existem fundamentos imunológicos bem definidos. As anormalidades imunológicas que se destacam nessa fisiopatologia, elas incluem complexos imunes produzidos pelas células da membrana sinovial nos vasos sanguíneos inflamados, que contribuem, né, para esses complexos. E a artrite erosiva, ela pode ocorrer na ausência deles. Ela tanto pode ocorrer como não pode ocorrer, entendeu? E os macrófagos e os linfócitos, né, no caso, eles produzem citocinas e quimosinas pró-inflamatórias na sinovial, né, na membrana sinovial. E a liberação de mediadores inflamatórios e de várias enzimas, elas também contribuem para a manifestação sistêmicas e articulares da artrite reumatoide, como, por exemplo, a destruição cartilaginosa, a destruição óssea, entendeu? E nas articulações cronicamente afetadas, a membrana sinovial ela é mais delicada, ela se prolifera, desenvolve várias pregas vilosas, ela é muito delicada, muito fina. Bom, e a célula de revestimento da membrana sinovial, ela produz vários materiais, como a colagenase e a estromelicina, que elas contribuem para a destruição da cartilagem, né? E estimulam também a destruição da cartilagem, como eu falei, e a absorção óssea mediada pelos osteoclastos. Ela também estimula a inflamação sinovial e também as prostaglandinas, que potencializam a inflamação, no caso, né? E por meio desses mediadores inflamatórios, o tecido sinovial empieplástico provoca erosão de cartilagem. Provoca também osso subcondral, cápsula articular, ligamentos. E, em média, os linfócitos polimorfonucleares, eles têm 60% da contagem de leucócitos no líquido sinovial. Muita coisa, né? Agora a Fernanda vai dar continuidade à fisiopatologia das doenças reumáticas. Dando continuidade ao que a Bárbara estava falando, os estreptococos do grupo A, ele contém antígenos que são imunologicamente transreativos com o tecido cardíaco humano. A infecção estreptocócica das vias aéreas superiores estimula a produção de vários anticorpos que interagem com o tecido conectivo humano e inicia uma resposta inflamatória sistêmica. Após um período de latência de mais ou menos de 1 a 4 semanas, se a pessoa não tiver tratado, ela vai desenvolver alguns sinais e alguns sintomas da doença reumática aguda. Dos maiores sintomas, a artrite ela é a mais frequente e é a mais importante no diagnóstico. A cardite, quando presente, ela assume grande relevância na abordagem do diagnóstico terapeuta por deixar algumas sequelas e a evolução, às vezes grave. Das manifestações menores, temos a febre, a artralgia, o leucócito e a prova de atividade inflamatória, que são as mais frequentes. Existe uma semelhança anti-higiênica entre os componentes dos estreptococcus e do tecido humano. Há estudos que mostram que a streptococcina seria um medidor não anti-higiênico dessas reações. Por quê? Porque ela destruiria as membranas celulares com a degranulação de lisossomas dos fagócitos, promovendo a reação inflamatórias e citotóxicas. Recentemente, o marcador de risco para a doença reumatoide tem sido isolado em média de 75% dos portadores de doença reumática e em 18 a 25% dos não reumáticos. Os indivíduos suscetíveis são não secretores da saliva para o sistema ABH. Assim, elas teriam facilitação para os streptococcus aderir-se à membrana celular da pessoa.
A patologia da doença reumática mostra algumas lesões inflamatórias, exudativas e proliferativo dos tecidos conjuntivos, em particular em pequenos vasos e corações. A marca típica da agressão ao coração é o corpúsculo ou o nódulo de Ashkoff. Constitui um nódulo de tecido cronicamente inflamado, fazendo associação aos próprios sintomas da doença reumática, formando uma massa verrugosa com material eosinofílico com células paliçadas. O comprometimento é nulo, cúspide e glândulas endócrinas em que faz suas células se organizarem formando fileiras semelhantes a cordões em torno do capilares sanguíneos. Com formação da fibrose, cicatrização e encurtamento dos folhetos valvulares. Na válvula mitral, tem a predileção pelo folheto posterior. Existe uma controvérsia se as células de Ashkoff são miocitos ou se são de origem intersticial. Estas células elas podem persistir na fase crônica. A endocardite reumática ela se caracteriza-se por uma vasculite verrugosa com edema e deformidade no tecido valvular, com espaçamento fibroso e fusão das comissuras valvulares, levando a graus variados de insuficiência ou estenose. Agora eu também vou dar uns exemplos de doenças reumáticas, e uma delas é a fibromialgia, né, que é uma síndrome comum, na qual a pessoa tem como sintoma principal dores no corpo todo, tem muita sensibilidade também nas articulações, nos músculos, nos tendões, tipo nos tecidos mole, assim, sabe, do nosso corpo. E a fibromialgia, a causa dela ainda não é conhecida, é desconhecida. Não sabemos qual é a causa dela, mas tem uns fatores que estão frequentemente associados a essa síndrome, por exemplo, como a genética, infecção por vírus, doenças autoimunes, distúrbio de sono, trauma físico, trauma emocional. E o principal ponto de dor no corpo fica na região da coluna cervical, na coluna torácica também, nos cotovelos, nas nádegas, bacia, no joelho, entre outros. A outra doença também é a gota, que é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, né? Os seus sintomas são inchaço, vermelhidão, dor ao se movimentar uma articulação. E a mais afetada, geralmente, é a do dedão do pé, que fica muito dolorido mesmo. Principalmente ao você andar, você se movimentar, dói muito. E essa doença também, ela não é só dependente de quem possui a taxa de ácido úrico alta, ela é dependente de outros fatores também. E ela pode ser causada pela ingestão inadequada de medicamentos também, uso exagerado de diuréticos, abuso do álcool, diabetes, obesidade, entre outros. Um exemplo também é a espondiloartrite, né, que é uma doença que corresponde a um grupo que tem as mesmas manifestações clínicas comum, né, que tem as manifestações clínicas em comum. Por exemplo, a artrite, né, elas têm em comum o fator reumatoide, elas têm em comum marcador genético semelhante também, as inflamações em tendões e ligamentos que se ligam ao osso. E a espondilite anquilosante, ela é um tipo de reumatismo que causa inflamação principalmente na coluna vertebral e nas articulações sacroiliacas, que são as articulações que ficam na região das nádegas. Agora, falando um pouquinho das doenças reumatoides, eu vou começar a explicar um pouquinho sobre a artrite. Bom, a artrite ela é uma doença inflamatória, ela é autoimune e ela é uma doença crônica, que afeta aproximadamente 1% da população mundial adulta. Ela se descreve pela inflamação de tecido sinovial, de múltiplas articulações, levando à destruição de tecidos, consequentemente levando a dor, deformidades e redução na qualidade de vida da pessoa. A artrite ela já foi considerada uma doença de caráter benigno. Porém, com alguns estudos mais recentes, elas mostram que pacientes com artrite têm a expectativa de vida diminuída quando em comparação com a população em geral. Dando continuidade às doenças, vamos falar um pouquinho agora sobre a lúpus. A lúpus ela é uma doença inflamatória e autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos.
Seus sintomas podem variar de acordo com as partes do corpo que forem afetadas pela doença. Os sintomas mais comuns são as fadigas, as febres, as dificuldades para respirar, as feridas na boca e assim por diante. Os lúpus podem ser divididos em 4 tipos: lúpus discoides, lúpus sistêmicos, lúpus induzidos por drogas e lúpus neonatal. A doença ainda pode ser apresentada como uma moléstia de origem ou natureza autoimune. Ela é destacada como sendo uma anomalia no corpo onde o sistema de proteção, chamado sistema de imunidade humana, onde o próprio corpo ataca o organismo, ou seja, o corpo se vira contra o próprio, atacando nos diversos sistemas que o compõem, tais como o sistema nervoso, o sistema celular e assim por diante. O ataque pode evoluir a ponto de atingir articulações e os órgãos, sendo que, quando nas articulações e tendões, podem comprometer permanentemente esses sistemas. Bom, agora por último, a última doença é a espondilite anquilosante. Ela é uma doença inflamatória que ocorre principalmente nas vértebras da coluna e na articulação, que ficam na região das nádegas. Essa inflamação ela é caracterizada por dores nas costas, rigidez e desconforto crônico na região. A doença ela também pode apresentar outros sintomas, como dores, vermelhidões nos olhos, diarreias, cólicas sem motivos aparentes, dores, inchaços nas juntas, lesões na pele e assim por diante. A espondilite anquilosante é 3 vezes mais comum entre homens do que entre mulheres e desenvolve mais entre 20 a 40 anos de idade. A causa da espondilite ela é desconhecida, mas a doença tende a ser hereditária, o que indica que a genética desempenha um papel muito importante no meio disso. A espondilite anquilosante é 10 a 20 vezes mais comum entre as pessoas cujos pais ou irmão têm a doença. Meu nome é Yasmin Assef e agora eu vou falar um pouquinho sobre a prática do exercício físico como uma estratégia preventiva e terapêutica para as pessoas que possuem doenças reumáticas. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a prevenção. A antiga recomendação era que todos os adultos fizessem exercícios leves como caminhadas e corridas de 3 a 5 vezes por semana, de 15 a 60 minutos por dia. No início da década de 90, essa indicação foi reformulada, adicionando exercícios de força, passando a se tornar exercícios moderados, ou seja, a recomendação era que se fizesse os exercícios todos os dias por semana, caso você consiga ou a maioria que você conseguir, totalizando 150 minutos por semana. Então, o que importava era a quantidade de tempo que você levava fazendo os exercícios, não a quantidade de dias. Foi adicionado exercícios de força muscular para que você conseguisse ter uma satisfação maior com os exercícios. Você vê o seu músculo crescendo, essas coisas, e também da resistência muscular. Só que o importante não era a intensidade também, era a junção de vários exercícios para trabalhar o corpo de uma forma conjunta. Só que muitas pessoas passaram a confundir isso. As pessoas não faziam por quantidade, mas por intensidade. Quanto mais peso você pegava, quanto mais tempo passando dos limites, estava melhor, mas na verdade não era isso. Então eles reformularam de novo, que é a indicação que temos até hoje para todos os adultos. Agora, a atual recomendação é que se pratique 30 minutos de exercícios por dia, 5 vezes por semana para exercícios de intensidade moderada e 20 minutos por dia, 3 vezes por semana para exercícios de atividades vigorosas, que são as atividades mais fortes, incluindo pelo menos 2 vezes na semana exercícios de força. Essa é a recomendação usual para todos os adultos na prática da prevenção de doenças reumáticas e doenças em geral. Essa indicação foi formada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças em conjunto com o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Agora falando um pouquinho sobre o tratamento de doenças reumáticas e outras doenças que impedem as tarefas mínimas do dia a dia, estão 3 exercícios de essencial importância, que são os exercícios de força, os exercícios aeróbios e os alongamentos. Os exercícios de força para as pessoas que possuem doenças reumáticas têm sempre que ser feito com profissionais para que evite lesões ou algum mau jeito ali
durante o exercício. Eles são recomendados com a intensidade maior, você utilizando pesos e numa frequência maior, mas durante a semana não é recomendado todos os dias exercícios de força, tem que ter um descanso entre os dias, então é recomendado ali para as pessoas com doenças reumáticas de 3 vezes por semana, por pouco tempo, por 30, 15 minutos. Esses exercícios de força são essenciais para aumentar a resistência muscular das pessoas com doenças reumáticas, que isso é um dos maiores problemas de quem o possui, que isso gera muito empecilho em qualquer prática de função no dia a dia, até você andar, você abaixar, subir uma escada, isso incomoda muito e gera muita dor. Então você ter resistência muscular, resistência óssea é muito melhor e muito benéfico para a saúde, por isso o exercício de força é muito importante no tratamento. Os exercícios aeróbios, eles podem ser feitos em uma intensidade e frequência maior durante a semana, pois são exercícios que possuem repetições rítmicas, como dança, você andar, você fazer uma corrida leve. Isso é muito importante porque melhora o bem-estar, a saúde, o bom humor da pessoa, que quando ela está com alguma doença isso já é afetado. Então é muito importante também no tratamento para motivar ainda mais a pessoa. Agora, por último, os alongamentos, que são recomendados por serem exercícios leves e eles ajudam a diminuir a quantidade de lesões, ou seja, você ter um corpo alongado significa que você não vai ter tanta lesão se você for fazer um exercício mais pesado ou até um mais leve. Então é sempre bom alongar antes de fazer os exercícios, e são exercícios que relaxam. O alongamento é uma parte mais relaxante desse tratamento. É muito importante que antes de qualquer prática de exercício físico, você vá ao médico para ter certeza das indicações do que você deve fazer, conciliar o exercício físico com uma boa alimentação para ter um bom-estar e uma saúde boa, principalmente para as pessoas com doenças reumáticas, que são partes mais danificadas, são partes mais musculares, mais ósseas, então é muito importante a prática do exercício físico com um profissional e aí dar ao médico. Bom, meu nome é Igor Barbosa e eu vou falar sobre os aspectos nutricionais associados à patologia, doenças reumáticas. Para o reumático, um programa de exercício apropriado se faz de extrema importância, pois trata-se do pilar primordial para o tratamento dessas doenças. Tem um papel tão decisivo quanto as medicações usadas de rotina, mas além disso, uma boa dieta também se faz bastante necessária. Doenças reumáticas podem estar associadas com limitações nutricionais. Foi demonstrado em uma pesquisa feita em 2011 por uma das universidades mais conceituadas do Irã, Shahid Bahasti, não sei se eu pronunciei certo, que pacientes nessas condições possuem uma ingestão calórica mais baixa do que a recomendada. O mesmo vale para a ingestão de alguns micronutrientes. Um artigo feito por pesquisadores escoceses, publicado na European Journal of Clinical Nutrition em 2011, procurou relacionar a presença de disfunção arterial com o consumo de frutas e vegetais. Os autores verificaram que o consumo diário de vegetais estava associado à função arterial mais favorável desses pacientes. Também foi feita uma associação com um baixo consumo de frutas, vegetais e vitamina C com um aumento do risco de desenvolver uma poliartrite inflamatória. Um estudo de revisão sobre o papel da dieta nas doenças reumáticas, feita em 2010 pela Universidade da Pensilvânia, concluiu que o consumo de carne e frutos do mar aumenta os riscos de gota. Portanto, uma modificação na dieta se torna bastante eficaz para a prevenção das crises características causadas pela doença. Já o consumo de vegetais e laticínios desnatados parece oferecer um efeito protetor contra esta doença. Uma consideração a respeito do consumo de carne vermelha foi levantada em um artigo de revisão em 2012, publicado por pesquisadores da Universidade de Oxford. Seu consumo pode estar inversamente relacionado ao consumo de frutas, vegetais e peixes, além de possivelmente estar associado com o consumo de gorduras e calorias no geral e a baixa ingestão de fibras. Dessa forma, o consumo de carne vermelha seria um marcador de estilo de vida pouco saudável, além de estar intrinsecamente relacionado à inflamação. A dieta vegetariana vem ganhando espaço na literatura recente da reumatologia, além de ser benéfica para a manutenção de um peso saudável nos pacientes com artrite reumatoide. A dieta rica em frutas e vegetais e pobre em gorduras saturadas poderia reduzir a inflamação geral e trazer benefícios aos pacientes.
E nós acabamos nosso vídeo sobre doenças reumáticas por aqui. Muito obrigado por terem nos acompanhado e até mais!